Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou acadêmica de medicina do quarto período, faço parte do PIC e, juntamente com o Vitor, a Ana e o Wesley, nós vamos apresentar a importância do processo inflamatório na cicatrização de feridas, orientados pelo professor Dr. Ricardo. Bom, então a cicatrização de feridas, ela consiste em uma cascata de eventos coordenados para reparar aquele tecido lesionado. Ela é dividida ainda em três fases, que é a fase inflamatória, a fase de proliferação e a fase de maturação. Nesse trabalho, nós vamos dar ênfase, então, na fase inflamatória. Além disso, essas três fases, elas acontecem de forma interdependentes, ou seja, elas não precisam necessariamente seguir, assim, uma ordem certinha. Mas elas são, assim, designadas por conta das células e mediadores presentes em determinado período. Então, primeiramente, no primeiro período, tem tal células e mediadores, é por isso que é chamada de fase inflamatória, e assim para as outras. Bom, então o objetivo deste trabalho é levantar uma revisão bibliográfica, né, acerca da fase inflamatória no processo de cicatrização. Por isso foram pesquisados dados, então, nas plataformas PubMed, Cielo e Biblioteca Nacional de Saúde. Como eu tinha dito, então, são três fases inflamatória, proliferativa e de maturação, e nesse trabalho vamos dar ênfase, então, na fase inflamatória. A fase inflamatória ela ainda é subdividida em duas fases, que seria a fase aguda e a fase crônica. Dentro da fase aguda, então, primeiramente a gente vai ter a hemostasia da lesão por ação das plaquetas. Essas plaquetas, então, elas vão surgir primeiramente antes das células inflamatórias, como os neutrófilos. Então, as plaquetas elas vão liberar substâncias vasoconstritivas, como a prostaglandina, estimulando a cascata de coagulação. Nessa cascata, então, vai liberar o fator de crescimento de transformação beta, atraindo os neutrófilos por quimiotaxia. Então, esses neutrófilos eles vão chegar nesse local da lesão, liberando, então, citocinas, como a interleucina e o fator de necrose tumoral alfa, e favorecendo a eliminação de possíveis micro-organismos presentes naquele local. Tá, esses neutrófilos, então, eles vão ocorrer em um pico entre 24 a 48 horas, e gradativamente eles vão ser substituídos por macrófagos entre 48 a 96 horas. Aí, nessa parte dos macrófagos, quando eles vão ser gradativamente substituídos, vai se dando origem à fase crônica, que vai ser constituída pela angiogênese, fibroplasia e síntese da matriz extracelular. Essa fase ainda, ela tem fatores local que contribuem para a sua formação, que seria a hipóxia, o pH baixo e a alta concentração de ácido lático. Esses macrófagos, eles são de extrema importância para o processo, então, porque como os neutrófilos, eles eliminaram alguns micro-organismos, os macrófagos, então, eles eliminam outros tipos de micro-organismos que são maiores e talvez mais tóxicos. E é por isso que é designada duas fases. Então, na fase aguda, a gente tem a presença maior de neutrófilos e na fase crônica, a presença maior de macrófagos. Existem ainda alguns fatores que interferem nesse processo de cicatrização de feridas, que seria a diabetes, a deficiência de vitaminas, o hipotiroidismo, doenças hereditárias, idade, trauma, queimaduras, sepse e alguns medicamentos como corticoide. É por isso, então, que se faz necessário todos esses eventos biológicos no processo de cicatrização, né, para que a lesão seja reparada, dando ênfase no processo inflamatório por conta das células e mediadores que estão ali presentes, que são essenciais para adequar esse processo. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela sua atenção.